Bem, novamente aqui o professor de Química Luiz e a gente vai continuar resolvendo questões sobre estequiometria, dessa vez com questões de vestibulares, né? Então nessa questão número 2, antes a gente resolveu a questão número 1, foi um tempinho maior, a gente teve que revisar o que é estequiometria, o que a gente vai ter que usar para poder resolver. Nessa questão 2 aqui, é uma questão mais direta, né, bem mais rápida a gente resolver, então a gente vai conseguir ver mais questões. Ele quer saber a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível. Então, novamente, você para resolver esse tipo de questão, você tem que saber montar ou escrever a equação de combustão de uma substância, no caso aqui é o metano. Tá? Então a equação de combustão é essa daqui. Ele quer que você relacione o metano com o dióxido de carbono. Tá? Então você pode fazer, como eu já expliquei na última aula, você pode fazer uma relação entre grama e grama, mol e mol. Vai depender da questão do que ele pede. Como ele quer saber a massa, né, ele quer saber em grama, e ele dá o valor do metano em grama, você tem que fazer o cálculo em relação a grama. Então você tem que converter o mol para grama. Como é que você relaciona o mol com grama? Você tem que calcular a massa molar do metano e a massa molar do dióxido de carbono, porque não foi dado esses valores aí na questão, você tem que encontrar. Então, a massa molar do metano, você acha ele a partir da quantidade de átomos, né, multiplicado pela massa atômica. Você soma e vai dar um valor. Tá? E depois você faz a mesma relação para o CO2. Né? No caso do metano é mais fácil, porque são dois elementos, aqui o carbono e o hidrogênio. O carbono tem 1 vezes 12, que é a massa. O hidrogênio são 4 vezes 1, que é a massa. Isso aqui vai dar 4 e aquele ali vai dar 12. Então, vai ficar 12 mais 4, 16. 16 gramas por mol. E no caso aqui de CO2, né? Você tem 1 vezes 12, que vai dar 12. E 2 vezes 16, que vai dar 32. Então aqui vai ficar 12 mais 32, que vai dar 44. Pronto, você achou a quantidade da massa atômica, a massa molar do metano e a massa molar do dióxido de carbono. Para que serve isso? Para você relacionar o mol com o mol, né? Relacionar a quantidade de mol na equação, porque essa quantidade aqui, esse 1 que não tem, mas ele tem, é a quantidade de mol de metano. Então aqui tem 1 mol de metano. E 1 mol de metano ele tem 16 gramas, que é a massa molar. E no caso aqui do CO2, aqui também tem 1 mol. Então quer dizer que aqui tem 44 gramas. Então é essa a relação que você vai fazer. 16 gramas de metano estão para 44 gramas de dióxido. Tá? Então aqui tem 16 gramas, que é o mol, tá? Está para 44 gramas de CO2. Ele quer saber qual é a massa de CO2, então aqui vai ser X. E quem é o valor que você vai colocar aqui? O valor que você vai colocar aqui é justamente 80, tá? 80 gramas. 16 gramas vão gerar 44, 80 gramas de metano vai gerar X. Então esse valor aqui vai ser 80 vezes 44 dividido 44 dividido por 16. E isso aqui, você fazendo o cálculo, vai chegar ao valor de 80 vezes 44 dividido por 16. Vai chegar a 220 gramas de dióxido de carbono. Então a gente chega na letra E
a resposta da questão número 2. A questão número 3 é uma questão parecida, só que agora ele separou, né? Ele quer que você ele pede que você escreva a equação balanceada e depois faça uma relação entre o número de moléculas. Tá? Então, para fazer isso, você tem que saber escrever a equação. Aqui eu já montei a equação e já escrevi. A reação é do ácido fosfórico, que é o H3PO4, esse aqui é o ácido fosfórico, e ele vai reagir com o hidróxido de sódio, que é esse aqui. Esse aqui é o hidróxido de sódio. Então, você tem o ácido fosfórico, tem que saber a equação, a fórmula dele, e a fórmula do hidróxido de sódio. Nessa reação vai gerar um sal, que é esse sal aqui, e água. Depois disso, você tem que verificar a quantidade de cada um dos átomos para poder fazer o balanceamento. Então, a letra A a gente já respondeu, que é essa daqui. A letra A é para você montar e balancear. Ele já montou e balanceou. De forma direta, mas já fez. Aí a letra B, ele quer que você encontre a quantidade em gramas de fosfato de sódio. Fosfato de sódio é esse aqui. Ele quer saber qual é a quantidade em gramas, tá? A quantidade em G, desse daqui, a partir de 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, aqui você tem, vamos dizer assim, tem dois trabalhos para fazer. O primeiro é converter esse valor para gramas. Né? Você pode fazer a relação entre 1 mol do ácido fosfórico equivale a 6,02, que é o número de Avogadro, vezes 10 a 23. Esse é o valor aqui, essa constante aqui de Avogadro é o valor que você vai usar para poder converter esse valor aqui em gramas, para poder jogar na equação. Ou você pode jogar o valor aqui diretamente em moléculas e depois no final você faz essa relação. Aí você vai escolher o que vai fazer, o que é melhor para poder responder essa questão. Então, a primeira coisa é converter esse valor aqui em grama, para saber qual é a massa do ácido fosfórico, ou melhor, a quantidade em gramas de fosfato de sódio. Tá? Em ambas as situações, você tem que calcular a massa molar, tanto a massa molar do ácido fosfórico, quanto a massa molar do fosfato de sódio. Então, vamos calcular a massa molar dos dois, tá? Então, fazer esse cálculo inicialmente, tem que calcular a massa molar dessa substância e a massa molar dessa substância. Se eu vou fazer o número de mol pelo número de mol, fica mais fácil de você utilizar essa relação. Tá? Por quê? Porque na equação balanceada, já montada, você sabe que 1 mol desse aqui, do ácido fosfórico, vai gerar 1 mol desse daqui. Então, quer dizer que a quantidade em proporção dos dois é a mesma, né? 1 para 1. Então, se é gerado 1 mol, você já sabe que vai ter 1 mol do lado de lá. Então, fica mais fácil para usar a relação do mol. Aí, você teria que converter esse mol para grama para saber qual é a massa em grama. Tá? A outra opção de você fazer esse cálculo é fazer a relação entre mol e o número de moléculas. Né? Sabendo que 1 mol tem aquele valor de moléculas, 6,02 vezes 10 a 24, você teria que converter aquele valor, esse valor aqui, para mol, para poder achar a quantidade de mol do ácido fosfórico. Tá? Tem essas três opções de você responder a letra B. Você acha a massa molar, faz a conversão para poder achar o número de moléculas através dessa relação. Tem a opção de fazer pelo mol e tem a opção de fazer pelo mol e o número de moléculas. A situação mais simples da gente fazer é justamente por essa situação do mol e moléculas. Por quê? Porque se a proporção é de 1 para 1, o valor que dá aqui vai ser o mesmo valor que dá aqui. Então, se ele tem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico, significa dizer que ele também tem essa quantidade de moléculas para o
fosfato de sódio. Então, a quantidade de moléculas que tem aqui também é 2,5 vezes 10 a 23. Essa é a quantidade de moléculas que tem nesse. Aí, depois que você acha essa quantidade de moléculas dessa substância, você acha o número de mol. Esse valor aqui equivale a quantos números de mol do fosfato de sódio. Quantos mol tem aqui, né? Se você fazer a relação de 1 mol com o número de Avogadro, né? Se 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, quantos mol vai ter em 2,5 vezes 10 a 23, né? Quantos mol tem aqui? Você faz a divisão aqui e vai chegar no valor que equivale a 2,5 dividido por 6,02. Por que 2,5 sobre 6,02? Porque aqui é 10 a 23 e aqui é 10 a 23. Você cancela. E fazendo essa divisão, você vai chegar 6,02, você vai chegar em 0,41. Esse é o valor em mol, 0,41 mol de fosfato de sódio. Aí você vai fazer a última relação, que é a relação de mol com a massa molar. Então, se você sabe que esse valor aqui equivale a 0,41, 0,41 mol, 0,41 mol, você vai fazer quantos gramas, qual é a quantidade de grama que equivale a esse 0,41. Quantos gramas tem aqui? Você sabe que 1 mol desse fosfato de sódio, ele tem a massa molar, equivale à massa molar dele. Tá? Então vamos calcular, de todo jeito você tem que calcular a massa molar, só que agora fica mais fácil porque você não precisa calcular a massa molar desse nem dos dois, só precisa calcular a massa molar dessa substância daqui. Então o sódio ele é 3 vezes 23, 3 vezes 23. O potássio é 1 vezes, qual é a massa do potássio? Deixa eu ver aqui, é 31. 1 vezes 31. E o oxigênio, que é 4 vezes 16. Tá? Você vai fazer essa multiplicação aqui nos 3 e somar, para poder dar o valor em massa. Aqui dá 69, 31, 64. Você soma os 3 e isso vai dar 69, 31, 64. Isso vai dar 164. Então, o valor que está aqui, ele é, na verdade, 164. Pronto. Agora, você tem um cálculo bem mais fácil do que fazer toda aquela conta. Aí você multiplica por 0,41 e isso vai dar 67,24. Esse é o valor em grama dessa relação aí, nessa reação do ácido fosfórico com o hidróxido de sódio. Tá?